Pronto, teoricamente é para vocês estarem vendo minha tela. Só confirma aí rapidinho, por favor. Se alguém tiver problema, diz aí, tá bom? No áudio. Pessoal, o ventilador tá atrapalhando aqui o meu áudio, tá? Sim ou não? Beleza. Deixa eu me virar para trás ali. Bom, vamos lá. Tá bom, Natália. Enquanto isso, eu vou só fazendo os comentários aqui. Pessoal, a atividade de hoje, né, é essa atividade e a revisão, tá? A revisão dos nossos assuntos, ela vai ser bem conceitual, assim como nosso trabalho. Eu acredito que com essa atividade de estruturas de aço e com a atividade de a madeira laminada, que por favor não deixem de entregar, né? Até a próxima semana só, não deixem de entregar, a gente consegue atingir bem o resultado da nossa disciplina, tá? Principalmente por essas duas atividades que a participação foi interessante, né? Apesar de muita gente se sentir um pouco constrangida de estar falando, né, e tudo mais, isso é normal. Vocês têm que desenvolver isso ao longo do curso, mas isso é normal, sem pressão. As duas atividades foram muito boas, né? Participação maior do que 50% da turma para estar falando, para estar mostrando e comentando sobre, e alguns comentários até bem maduros sobre as arquiteturas, tá? Então, como eu disse, eu estava assistindo o vídeo de ontem. Se vocês puderem assistir, quem não assistiu ontem, quem não veio para a aula ontem, ontem não, na segunda, assiste lá no YouTube, tá? Que foi uma aula muito proveitosa. Eu gostei bastante da nossa conversa aqui em sala, beleza? Nessas atividades eu acho bom, fico bem feliz, porque parece que eu estou sentado num banco conversando com um colega de profissão, sabe? A gente vai trocando experiência, principalmente arquiteto, porque a gente da engenharia é formado um pouco mais quadrado, e aí quando a gente conversa um pouco sobre, quando a gente vai conversando sobre esses partidos arquitetônicos e tudo mais, a gente acaba tendo uma outra visão, né, de um projeto arquitetônico, e eu acho isso muito bom, tá? A quantidade de pessoas só tem 10, mais um. Bom, então, Natália, eu vou ter que apresentar para você e igual como foram para os colegas, eu vou apresentar para você e você faz os comentários aqui no, ó, não é da minha parte não, sabe por quê? Eu sempre tento aqui ver se eu grampeei, se eu bloqueei alguma coisa, ó, não é possível ativar o som de outra pessoa, entendeu? Então, realmente é algum Eu acho que cachumbo. deu certo. Tá escutando? Pronto, eu te ouvindo agora. Deu. Show de Pronto. bola. Beleza, gente? Então, eu estou muito satisfeito com essa participação de vocês. Eu me sinto bem também, não é só pela disciplina, mas também pela experiência da gente, tá? Vocês trazem aqui algumas arquiteturas que influenciam também. Isso é muito interessante, beleza? Bom, vamos ver aqui o trabalho da Natália. Fica à vontade, viu, Natália? Pronto. Eu não sei se é o mesmo esperado como o dos outros alunos, porque eu vi que os outros trabalhos foram muito bons em relação à estrutura. Mas esse que eu vou apresentar é realmente uma residência, que ela é toda feita de aço. Pode ir passando. Ela está na Espanha, foi construída lá em 2007. O autor, no caso, o escritório, é o RCR, se eu não me engano. Essa casa ela foi construída para uma chefe de cozinha lá da Espanha, bem renomada. E, no caso, a cliente ela gostaria que essa casa fosse mesmo de isolamento. Ela está bem acima da estrada, então essas vistas que dão da casa é sempre para a natureza, mas toda ela é feita de aço. Pode ir descer. Pronto. Aí, por que do aço? Em relação aos arquitetos. É, É um material que nos permite ser contemporâneo e também ter a particularidade de ter vida. Ou seja, você vê a passagem do tempo neste material. Queremos que a arquitetura transmita a passagem do tempo. O aço portem, que é esse que foi utilizado, que são os painéis utilizados,
em acabamento natural, é o grande elemento unificador do projeto. Tanto o exterior quanto o interior possuem um material em destaque, desde chão e paredes até os móveis desenhados para a casa e para o escritório. O uso deste elemento cria uma leitura de continuidade entre o exterior e o interior, assim como entre todos os cômodos da residência. Percebe-se que a intenção é propiciar uma experiência a seu ambiente, habitante, com a criação de atmosferas. Show bom. Esse cortão é aquele que tinha no Natsumi, né? Quando era ali na avenida. Eu acho que tinha um Na Natsumi ali onde fachada, eu na acho que faixa. era. É o que ele parece que está corroído, né? Que está com Aham, corrosão, mas quando você chega aham. que passa a mão, ele não solta, não é isso? Isso. Legal. Pronto. A escolha do aço para o escritório. A primeira coisa que nos leva a trabalhar com aço é a precisão, porque o aço é trabalhado em milímetros. Nós, com essa depuração geométrica ou com esse rigor geométrico, realmente o rigor nos ha acompanhado há muito tempo. E o aço, começamos a trabalhar e gostamos mais do que o concreto, que encontrávamos muito menos rigoroso. O aço, começamos a descobri-lo por sua rigorosidade geométrica, sua precisão e sua definição. Logo, o que nós gostamos do aço, sobretudo, é como o mesmo material poderia ter expressões tão distintas. E com o aço podemos construir a estrutura, as vigas, podemos construir um móvel, como é a estante e uma mesa. Nós gostamos da verticalidade de um material que te permite fazer isso. Fazer um arco, uma porta, tudo. E que, por outro lado, não é um material monótono, que pode expressar de maneiras muito distintas. Bom. A Vamos lá. dificuldade para usar o aço no projeto. O projeto encontra-se em uma região de clima quente e temperado, no caso da Espanha. A somatória desse quadro climático com a decisão de cravar a casa na encosta e utilizar como material o aço cortem para todos os ambientes, gera problemas de conforto a seus moradores, como perda de calor e excesso de umidade. Pode passar. Isso é uma vista de cima da residência. Uhum. Aí, isso aqui é como se fosse foi um aterro que foi feito, né? Para colocar Isso é ela. porque, na verdade, se acessa a casa meio que pelo subsolo. Entendi. Tem um elevador ainda nessa casa para poder acessar mesmo ela. Os desafios para utilizar o aço no projeto. A fim de reverter essa questão, que é em relação ao tempo, as paredes dos cômodos são construídas pela sobreposição de camadas, a sanduíche, com duas chapas de aço cortem, em acabamento natural, com subestrutura de apoios aos perfis laminados, somados ao isolamento de poliuretano projetado no centro. Para conter a umidade do solo, a casa é erguida do mesmo, com uma estrutura de perfis laminados sobre uma laje de concreto armado impermeabilizado. Os perfis, por sua vez, sustentam um pavimento de concreto flutuante sobre uma estrutura tubular que contém isolamento projetado de 120 milímetros e sistema de aquecimento. Acima do concreto é colocado um pavimento de aço cortem de 10 milímetros em acabamento natural. Até o piso é de aço. É, tudo é Bom. de aço nessa casa, misericórdia. Essa ainda é em fase de construção, Uhum. então não é colocado ainda a parte das janelas e portas, é mais o aço. Parede também, né? Todo, Uhum, praticamente é um container. isso. E essa é uma isometria, Ixi. meio que um corpe. Então, realmente, o acesso é dado meio que pelo subsolo mesmo, onde fica a parte Do de carro, garagem. estacionamento, Uhum. isso. E lá é que você pega um elevador também feito de aço para acessar a residência. Então, a contenção do solo é feita por chapas desencontradas de aço cortem, fixadas na fundação de concreto, em acabamento natural, que seguram pedras de rio. Assim, a soma das pedras, a verticalidade das peças e a dualidade, claro e escuro, relembram constantemente o visitante de estar abaixo do solo. Ao abrir uma porta de tiras de aço, o indivíduo adentra o elevador, responsável pela circulação vertical entre os pavimentos, no quinto módulo.
Ah, essa foto aqui dá para entender melhor. Pronto. A casa é projetada para parecer uma série de construções agrícolas que se fundem à paisagem. E é bem Então, essa é discreto, mais né? isso. É para Eu achei esconder mesmo. discreto. Pode. Depois que a mata cresce em volta, ficou bem discreto. Porque Uhum, esse corte aí não chama muita atenção assim, por ele si, não. Ele sozinho não chama muita atenção, não. uhum. Deixa eu ver aqui. É projetada para aparecer uma série de construções agrícolas, e essas aqui são aquelas pedras do rio que tu falou que estão contidas, né? É, Embaixo. isso, para meio que contenção. Isso é na parte ainda embaixo, É, é no subsolo. existem muitas contenções que são feitas com esse princípio de você usar o peso de pedras, de rochas. Às vezes você até faz um aramado em volta das pedras, a gente chama de gabião, né? A gente amarra as Uhum, pedras e coloca elas para que o peso delas faça a contenção do solo. Eu uhum, só queria imaginar aqui como é que foi feito, porque se o solo está do outro lado, a umidade do solo ela pode percolar por essas pedras, né? Ou então uhum. tem alguma barreira impermeável que impeça essa umidade do solo de chegar aqui nessas pedras, porque realmente essas pedras estão bem limpinhas. Geralmente, se ela tiver em contato com o solo, ela vai estar toda manchada de umidade. Porque o gabião ainda deixa, né, passar um pouco de Deixa, água. ela não é permeável, não. Só é uma contenção, mas não é permeável. Ela na verdade, Gabião é considerado a melhor contenção que existe. Por quê? Porque não sei se vocês já perceberam, toda vez que eu faço um muro de arrimo, alguma coisa de pedra, tem que colocar um dreno para deixar a pressão da água, né? Quando vem uma pressão no solo assim de água, de umidade, essa água passa, porque o que derruba contenções, na verdade, é a pressão que a água, quando ela vai saturando o solo, a pressão que a água faz, porque além do peso do solo, fica o peso da água. Então, por isso que toda contenção tem drenos. E o gabião é meio que perfeito, porque ele não retém nenhum tipo, nenhuma gota de água. Ele deixa a água passar, mas o solo fica lá travado, né? Então, ele já tem uma drenagem natural. Pronto. Ainda nessa imagem de cima, dá para ver um espaço, é como se fosse um feixe. Essa é a entrada da casa. Não tem porta, Uhum. é um feixe que aí vai te dar acesso ao elevador da residência. Então, a Aí, entrada é única e exclusivamente pelo subsolo, é? Assim, se você isso, não for só pelo escalar subsolo. Se você não for escalar esses montes aqui, né? Isso. E É, isso aqui é a mas outra, piscina. isso daí é como se fosse um lago. Creio que foi feito. Como é que fala o lago quando não é o natural? Artificial. Pronto, artificial. Porque tem os animais da fazenda, no caso as Hum, vacas. Então elas utilizariam esse desnível que dá para casa para poder beber a água daí. E também ao redor dela tem esse mesmo tipo de contenção, que é usado o aço e as pedras. Em outra foto dá para entendi, ver melhor. Mas entendi. aí dá para mostrar mais ou menos os 11, essa passagem deles pela horizontal e um pouquinho também desse desnível, onde tem um lago. Ah, então essas caixas são meio que iguais. É como se fossem containers mesmo que foram É, modulados, né? isso. Bom, com um bom gosto muito maior do que se fosse container. A casa é formada por uma série linear de 11 módulos, de 2 por 60 por 9,48 metros, com espaçamentos variáveis que seguem rigidamente distâncias múltiplas de 1,3 metros, totalizando 59 metros de extensão. Cada módulo, feito em aço cortem, contém um recinto e é combinado de 2 a 3 para formar outro com maiores dimensões. Tal efeito é visto na fachada norte, extremamente marcada pelo ritmo dos volumes e os painéis de vidro, que realizam os fechamentos, evocando a imagem das rochas que afloram na encosta. Rapaz, o cara vai construir. Provavelmente ele está querendo fugir de alguma, sei lá, de rotina urbana, não sei. Mas ele vai construir numa fazenda, uma casa. Aí você já imagina de cara uma coisa bem convencional, como umas casinhas que tem aqui do lado, né? E aí Uhum. ele vai, pá, faz um negócio desse. Isso aqui é concreto ou é aço ainda? Tu É conseguiu aço, ler? ela é toda de aço. Aí o que Aço mesmo? acontece? Sabe esses móveis planejados de cozinha e tudo mais que por pressão abre os armários?
Ah, É nessa casa da mesma forma. Então, esse corredor, todo ele esconde esses armários. Então, por entendi. pressão, quando abertos, eles mostram ou um armário, ou às vezes até um espaço inteiro. Legal. Mostra o outro slide, o de baixo. Pronto. Esse daí também mostra já a mesma coisa. Isso é na cozinha. Então, por fora você vai ver só a mesa, também de aço, mas esconde a maioria das coisas. Fogão, pia, tudo atrás dessas portas. Uhum. Tem alguma foto aqui à noite? Tem? Tô Tem curioso não, agora. Tem não? tem não. Pronto. Ou armários ou os locais mesmo. Aí, no caso, é o de serviço. Dando a Aham, pressão, abre lavanderia. a porta e dá espaço a um cômodo inteiro. A sensação foi comentada por um dos arquitetos que foi visitar a casa depois. O aço é uma cor aconchegante. Este aço doce se corrói lentamente e tem esse tom avermelhado, quase como couro. O rústico costuma ser mais aconchegante do que as coisas polidas e bem acabadas. Este material dá em alguns cômodos uma sensação suntuosa, e tem uma exuberância. No caso, nessa imagem, é um pedaço da parede e o teto, O parte como de se fosse a dentro, né? quina. No interior Meio, dela, a meio sala. que a sensação interna. Aham. Nessa imagem, a gente vê também a parte da estrutura, nessa primeira foto. Na segunda, o que um dos arquitetos falou também em relação a não ver os carros. Então, o que eles olham mesmo, o que eles conseguem ver dessa altura da casa é mais a natureza, no máximo uma igreja que tem lá perto. E nessa terceira foto é uma foto do elevador. Rapaz, essa foto do meio parece ser bem aconchegante dentro, viu? Aham, Bem bacana. Só tô sentindo falta de uma coisa nessa casa. ok. Uma rede. Olha essa vista, que massa. Pronto. Essa vista a gente consegue ver um pouco da contenção, que é a outra do outro lado, perto do lago. Essa imagem foi antes de colocarem os móveis, mas não tem tantos móveis assim. Por exemplo, no vídeo que eu assisti, até mesmo a televisão é embutida no chão. Então, para você assistir televisão, tem que tirar ela do chão, vamos dizer assim, para ela levantar e você conseguir assistir na Ah, televisão. no caso, tá dando prioridade aí à vista do imóvel, né? Da Isso. arquitetura. É mais ao material mesmo. A maioria das coisas é tudo escondido. Até Tudo que eu imagino. a cama do quarto é escondido numa escada. Durante o Hum, dia fecha, fica escondida a cama. Essa é a outra vista, por trás, no caso. e Essa é aqui é uma projeto. prancha, vendo mais ou menos os perfis da construção. E no próximo slide dá para ver um pouquinho mais de um corte, que fala um pouco sobre a parede de sanduíche. A gente só consegue ver mesmo com um zoom, porque tem a parte dos comentários. Mais para a esquerda. Pronto. Esse primeiro push aí de desenho é falando dessa parte da parede de sanduíche. É para fazer isolamento térmico, né? Principalmente. Isso, Porque que foi o era o que eu problema que estava deu. era o que eu tava imaginando. Se essa região ela tem assim temperaturas relativamente altas, né? Uma placa de aço e jogar tudo para dentro. Uhum. Realmente tem que ter uma proteção. 20 milímetros, chapa de 20 milímetros, rapaz, essa casa deve ter saído cara, viu? O quilo do aço, sem ser trabalhado, é 9, 10 reais o quilo. A estrutura dessa aqui para chapas deve ter sido um absurdo, preço enorme. Pois. Bom, Então, e eu creio mais que uma seja. vez, né? Aço e vidro casando muito bem. Pronto, então é só isso mesmo. O último slide são as referências, porque essa casa eu conheci ela em uma série da Netflix, que são Ah, as eu acho casas que é mais. aquelas que eram as casas do mundo, né? A casa As mais. mais. Isso. Tem Em- uma que eu fiquei, que é mais ou menos esse mesmo conceito aqui, Natália, que é uma que ela é feita no deserto do Texas, se eu não me engano. Que ela é toda feita em concreto, né? O concreto aparente, só que é um concreto que usa os materiais que estão no local. Tipo assim, tem um apelo sustentável,
Uhum. e, e realmente os donos tentaram se isolar do mesmo jeito, né? Fizeram uma cerca na propriedade e se isolaram mesmo, mas a casa parece assim, que é uma rocha. Não tem, quando você está no deserto, você encontra umas pedras jogadas, a casa É parece uma pedra. uma, é Eu uma acho que de é o quê? taipa, é? Não, não é bem taipa, não. É meio que é rocha, é um concreto que usou o material do local e aí a tonalidade ficou praticamente igual à do ambiente. Não, Eu então acho que acho que eu não lembro. é um dos primeiros episódios, achei bem bacana. É antes de um episódio que tem uma casa que é feita numa asa de avião. Sim, É sim, um mas episódio antes. nesse É mesmo bem episódio parecido que com isso. tem, nesse mesmo episódio dessa casa, na verdade eu já fui com a intenção de ver outra residência que também tem a parte do aço como estrutura, só que ele dá mais foco em um pré-moldado, também de concreto. Então, como estava Uhum. dando mais foco no pré-moldado, aí eu deixei de lado e lembrei dessa outra. Mas esse mesmo episódio tem essa casa e tem esse outro que também usa o pré-moldado de concreto e o aço como estrutura. Ó, deixa eu ver se tem mais imagens aqui para o pessoal ver. Acho que essa aqui tu trouxe. Aqui já é outra coisa. É. Realmente, eu acho assim, essa parte aqui, assim, não sei se a ideia foi, você disse que a ideia é mais para os bichos, mas essa parte aqui ficou muito agradável, aparentemente está muito agradável. Uhum. E realmente essa é bem diferente, né? Proposta bem diferente de você estar numa fazenda e trazer uma coisa meio contemporânea para o meio da fazenda, mas que não ficou aquela coisa, ah, tem uma mansão na fazenda tal lá. Não, é Uhum. um negócio que ficou bem discreto. Show de bola, Natália, gostei. Diferente, Valeu né? Bem diferente. demais. Aqui as pedras, ó. Aparentemente tem uma chapa antes das pedras, viu? Ó, tem uma chapazinha antes das pedras aqui, para fazer a contenção. Realmente as pedras é como se fossem um apelo estético. Uhum. Show de bola. Peraí, viu? Que eu tô vendo aqui mais umas coisas. Eu queria ver a garagem. Ah, não tem não, tem foto não. Ó a cama. Pronto, aí na cama. Isso tem no Escondido, episódio, que é na escondido escada e para na cara, utilizar né? não tem que puxar. É. A pessoa tem que ter participado desse projeto aqui, porque realmente não é uma morada normal, não, né? Não, É né? uma coisa Não. bem Eu achei um diferente. pouco agoniante, né? Mas. Mas é bonito. É. Não, mas assim, se a pessoa comprar a ideia, vai para frente. Vai para frente. Isso aqui eu acho que não é mais nem lá. Pronto, show de bola, Natália. Muito bom. Valeu. Obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Carol, eu vou mostrar o seu, tá bom? Mesmo que você não vá fazer, eu vou mostrar o seu aqui para ver o que é que você trouxe, tá bom? Quer falar mesmo não? Não, eu já tinha visto esse hospital. Ah, em tempos de hospital de campanha, né? Tá aí uma boa alternativa. Vocês sabem que algumas UPAs, elas são de container, né, gente? É tipo uma estrutura montada provisória, entre aspas, mas que não teve essa proposta. Mas eu estava dando uma olhada nesse hospital aqui, na segunda, e aqui, apesar de ele ser feito de container, não é uma coisa que foi feita assim, com aquela coisa temporária. Tem umas UPAs que você entra e o piso é de madeira, né? Ó, o piso o assoalhozinho que é feito no container, as pessoas vão andando do seu lado e você vai sentindo, né? Que tá tendo ali uma deformação do assoalho.
E aqui não, aparentemente, apesar de usar container, foi um acabamento bem mais, vamos dizer assim, uma preocupação muito mais interessante com relação à funcionalidade, a essas questões de não parecer uma coisa temporária, e eu achei bem interessante. E aqui, o arquiteto ele vai em dois extremos, na minha opinião. Ele vai em dois extremos. Você tem uma padronização dos módulos, né? Porque os containers têm o mesmo tamanho sempre, mas ele exercita a criatividade. Então, como é que com uma coisa limitada e modulada eu consigo ser criativo, né? Ele conseguiu. Tem até, acho que essa fachada aqui, esse aqui é a porta de um container, que está servindo aqui de varanda, de proteção solar, né, para um consultório, não sei o que é isso. Então, vamos lá. Pronto. Construção é rápida, óbvio, né? Você tendo um guindaste do lado e os containers tudinho, realmente é só montar. Bom, vamos ver aqui, ó. Ele é um hospital compacto em Ciés-Baquiá, em São Paulo, não sei se a pronúncia é assim. Início do projeto e conclusão da obra. Bom, se foi em 2 meses aí a construção, né? No mesmo ano. É ótimo para esses tempos de pandemia. Infelizmente, o que a gente vê aí é política alugando palco, né? Alugando, como é o nome? Aquelas estruturas de palco que estão tudo paradas, eles estão alugando para fazer uns hospitais que às vezes nem funcionam, né? A gente tá vendo aí Brasil afora, hospitais de campanha que é só roubalheira, porque o hospital não funciona, quando termina não tem os equipamentos e por aí vai. Mas enfim, uma obra assim que faz tão rápido poderia ser usada nesse momento, né? Infelizmente a gente não está vendo muita utilização de container. Não sei se é por ausência de investimento ou se é ausência de disponibilidade. Mas vamos lá. Área construída de 290 metros quadrados, então basicamente pequeno, né? Ele é bem pequeno. Nas fotos parece ser grande, mas aparentemente é pequeno. Você tem que chamar de hospital. Autores: NN Arquitetos Associados e Oito Arquitetura. Oito. Os escritórios Oito Arquitetura e NN Arquitetos Associados tiveram o desafio de transformar um antigo almoxerifado em uma nova ala, uma nova ala do hospital. Entendi. Não tinha lido isso aqui. Do CIES Baquiá, em apenas 45 dias. Tá aí. Pegou alguma coisa que era um almoxerifado temporário e transformou numa unidade que pode ser usada aí para o bem, né? Espero que o telhado aqui ele tenha sido colocado o telha sanduíches. Você viu alguma coisa, Carol? Porque senão a temperatura aqui fica suportável. É, é de iniciativa de uma ONG que faz atendimento público de saúde em áreas itinerantes, o que explica o uso de 6 contêineres marítimos dispostos em L em um terreno estreito. Além dos contêineres, telhas metálicas e de policarbonato não são de fácil montagem e desmontagem, foram aproveitadas. Espera aí, tem alguma coisa que eu li errado aqui. Além dos contêineres, telhas metálicas e de policarbonato, que são de fácil montagem e desmontagem, foram aproveitadas. Então não é não, é sim, são, desculpa. Internamente, paredes de drywall e passarelas em estruturas metálicas com painéis do tipo UOL. Painel UOL, pessoal, é assim, ó. Muitas obras, eu mostrei lá da Renata Krumer, por exemplo, muitas obras de aço, elas têm a laje de concreto ainda. O painel UOL é como se fosse uma chapa que ela tem, vamos dizer assim, ela é suportada por vários perfis metálicos que eles chamam de painel UOL. Esse painel wall é como se fosse um assoalho metálico que é formado e depois você vem com uma camada de, vamos dizer assim, de revestimento, né? Não revestimento porcelanato, mas um revestimento às placas, geralmente de OSB, né? Aquelas placas de madeira compensada, imprensada, né? Aquelas são compactadas.
Apesar de ser um ambiente hospitalar, a unidade foge um pouco do padrão frio e neutro. Os jardins artificiais humanizam a área interna e quebram a sobriedade do piso de concreto. Ele fala piso de concreto e depois disso tem painel wall. Só se for só em cima, né? Os painel wall. Você viu alguma coisa sobre isso, Carol? A proposta deles foi aproveitar a disposição dos contêineres. Beleza. Atendimento dos alunos que tem que fazer. Bom, são telhas metálicas, mas colocaram como aberturas para iluminação e ventilação, entendi. Piso de concreto, lapidado e das paredes brancas. Deixa eu pegar aqui um pouco mais, um pouco mais de foto para a gente dar uma estudada nesse projeto. Pessoal, a construção de container está ficando bem comum. Eu não sei se vocês já viram, até tinha uma lojazinha ali no Triângulo que foi feita de container, uma amarela, depois sumiu, acho que acabou não vingando, mas aqui deve ser o projeto. Isso é um render? Não, acho que não é não. Já é executado. Realmente é bem pequeno, gente, mas muito bem pensado, viu? Aproveitar um material que estava ali disponível, ó. Rapaz, se isso aqui tiver conforto, viu, Carol? Isso aqui seria uma casa muito fácil, viu? Uma casa, uma residência. Eu moraria facinho aqui. Se tiver conforto aqui, se tiverem feito os tratamentos térmicos mesmo dos contêineres e tudo mais. Olha a aparência, como ficou bacana. Moraria fácil. Tá aqui, dá pra gente ver uns perfis metálicos, né? Acho que complementando. As telhas, sim, ó. Correto. As telhas sanduíche, tá? Nem precisa de forro. Ela é bem acabadazinha por dentro. Tá aqui mais ou menos um projeto. Realmente é bem pequeno, mas deu para aproveitar. Eu acredito que aqui não é bem o uso para hospital mesmo, não. É como se fosse alguma ala, né? Tipo assim, não vai ter UTI aqui, né? Não tem UTI, não tem nenhum tipo de unidade intensiva, é mais realmente alguma enfermaria, alguma coisa assim, né? Dá para ver aqui ainda os containers, né? Muito bacana mesmo. Show de bola. Muito bom, Carol. Tem uma residência que eu ia apresentar também container. Pois é, imagina aí morar num container. É bem diferente, né? E assim, não tá muito difícil não, viu, pessoal? Tem, por exemplo, tem indústria aqui na região que tava me procurando, deu uma esfriadazinha, mas tava me procurando para fazer projetos de containers para fazer stand de vendas, né, da loja da fábrica. E alguns pormenores tinham que ser discutidos, né? A parte de vidraçaria para ser como se fosse a vitrine. Tem que fazer uma proteçãozinha para a chuva, que era para o nascente, né? Então a chuva de vento bate para dentro, aí você fazer um corte no container, essa água poderia entrar. Então, algumas dificuldadezinhas técnicas, não dificuldade, mas adaptações, né? Que tem que ser bem observadas, senão você vem com uma proposta muito boa, mas aqueles detalhezinhos vão fazer com que a edificação não consiga ser usada para o seu fim, tá? Aí, por causa de realmente, eles tentaram economizar ao máximo, né? Mas ficou um trabalho bacana, apesar de ser um projeto de ônibus. Não que o projeto de ônibus seja ruim, mas é porque geralmente o dinheiro ele é limitado, né? Então, algumas coisas são deixadas de lado. Show de bola, Carol, muito bom, viu? Eu tinha olhado na segunda-feira, eu já tinha olhado aqui que tem esse hospital e tinha visto essa proposta, achei bem bacana. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Gente, se ninguém mais quer apresentar, fiquem à vontade, viu? O importante aqui é a gente participar. Muito obrigado para quem participou, né? Vocês, com certeza, vocês notaram que, além de trazer conteúdo para os colegas, vocês se influenciaram para buscar essas informações. E essa influência vai, com certeza, vai trazer algum resultado aí nos projetos de vocês futuros, tá bom? Espero que vocês tragam novidades aí para o mercado arquitetônico aqui da região, tá? Show de bola. Pessoal, vamos começar a fazer uma breve revisão aqui, tá bom? Sobre os nossos assuntos. Nós temos, nessa segunda etapa, uma consolidação do que nós vimos na primeira etapa, certo? Que na primeira etapa, o que foi que nós vimos? Nós falamos um pouco sobre os conceitos que regem as estruturas, certo? Então, nós falamos de deformação, de módulo de elasticidade, nós falamos sobre os tipos de tensão, nós exercitamos um pouco o desenho de gráficos, né, para entender como as estruturas deformam e onde estão os esforços máximos. E tudo isso traz uma base para a gente conhecer os materiais que a gente está trabalhando. Muito bem. Os mais recentes eu não vou, vamos dizer assim, falar de novo, porque, por exemplo, semana passada nós falamos sobre steel frame, né? Então eu vou passar bem rápido por ele. Mas o concreto, que é o que vocês mais vão trabalhar, enfim, vocês vão ter que realmente entender as lógicas de trabalho do concreto. O aço, essa atividade fez uma complementação de que o aço, geralmente, quando ele é usado, o que é que está comum aqui em todas as apresentações, né? Do André, da Luana, de todo mundo. O aço ele está aparente, né? Então não tem como eu usar o aço como estrutura e dizer assim, não, eu vou usar o aço, mas eu não quero que ele apareça, eu vou fazer revestimentos, eu vou fazer aqui todo um processo de esconder, né? Como se fosse o concreto, né? Porque você usa o concreto para estruturar uma casa, é normal isso, e você esconde ele. O mais comum é isso. E tem também as propostas que o arquiteto traz o concreto e deixa ele à mostra, tá? Então, nesses casos aí, né, quando você quer mostrar a estrutura, geralmente você parte para um material que traga esse conceito de diferente, de uma coisa sofisticada, como, por exemplo, a casa lá da Renata Krumer. Então, é interessante que vocês trabalhem o conhecimento sobre o material para que vocês possam dimensionar os projetos de forma correta. Por exemplo, uma coisa bem comum aqui, exceto pelo trabalho da Luana, que era uma coisa mais, vamos dizer assim, não tem tanto carga, né? Não é uma coisa, não é uma estrutura aparente, é uma estrutura de aço, mas ela não é a estrutura do prédio aparente. Ele era só como se fosse uma armadura na edificação principal, né? Então, exceto aquele ali, todos os outros vocês viram que são linhas retas, né? As estruturas em aço, elas ficam limitadas aos perfis metálicos de aço, a algumas cantoneiras, etc. Então, são perfis geralmente retos. Trabalhar elementos curvos ou de outras formas geométricas com o aço vai se tornando um elemento muito caro, né? Por exemplo, apesar do de Natália ser também aparentemente diferente dos demais que a gente viu, ainda tem arestas bem definidas, ainda é uma coisa com linhas retas, né? Apesar de usar outro elemento que agora já são chapas, né? Você usa muita chapa aparente do aço cortante. Então você nota que quando você parte para utilizar a madeira ou utilizar o aço, você está trabalhando elementos arquitetônicos expostos, aliás, elementos estruturais expostos, tá? Então você tem que incorporar a estrutura na sua volumetria. E para fazer isso, você precisa desses conhecimentos que a gente está adquirindo aqui em análise, sistemas um e que vão consolidar em sistemas 2, tá bom? Então vamos lá para as definições principais que eu preciso que vocês entendam. Olha, todos os materiais, todos os sistemas estruturais que nós trabalhamos, eu quero que vocês foquem nas vantagens e nas desvantagens, tá bom?
Quando você fala de vantagem e desvantagem, você já tem um resultado dessa concepção que é onde eu posso aplicar esse material, né? Então, por exemplo, se eu conheço a vantagem e a desvantagem do steel frame, eu não vou propor ele para uma pessoa de baixa renda, por exemplo, se eu for trabalhar uma pessoa de baixa renda, tá? Então você sabe as limitações, você sabe as vantagens e as desvantagens dele, mas você está aplicando esses conhecimentos na coisa certa, tá? Então vamos lá. O concreto, inicialmente. O concreto é o material mais usado no mundo para estruturação, tá? A casa em que vocês estão agora, ela provavelmente ela é de concreto armado, ela tem uma estrutura de concreto armado, tá? E é um material que tem como sua principal vantagem a disponibilidade dos materiais e de mão de obra para a execução dele de uma forma mais barata, né? Então, o custo dele, de todos que a gente viu aqui, é o mais barato, porque eu tenho todos os materiais para fazer ele disponíveis em todas as regiões do país, praticamente, e a mão de obra também, tá? É uma tecnologia muito difundida, concreto armado. Qual é a outra vantagem do concreto armado? Ainda falando de vantagem, ele é misturado, ele pode ser moldado, né, em loco. Então eu posso fazer peças de formas completamente criativas, né? Apesar do concreto parecer uma coisa bruta, você pode trabalhar muitas formas diferenciadas com o concreto. Niemeyer está aí para provar isso. Então, com o conhecimento sobre o que o concreto pode fazer, você consegue desenvolver peças melhores. Então, vamos lá. Ele pode ser moldado em loco, tá? Então, várias formas você pode trabalhar ele, curvas, arestas, inclinadas, etc. Ele é um material que ele é considerado uma rocha natural, tá? O concreto com o aço é uma rocha natural que depois que você espera o período de pega e de cura, é um material que ele pode ter resistência de até 50 MPa, que é um absurdo de resistência, tá bom? Do ponto de vista de concreto. Então você pode fazer estruturas de prédio, você pode fazer piscinas, reservatórios, diques, contenções, todo tipo de obra, todo tipo de elemento, pontes, todo tipo de elemento utilizando esse material, tá? Porque você molda ele na forma que você quer e depois ele vira uma rocha, tá? Mão de obra, os materiais, a facilidade de moldar ele do tamanho que você quiser, da forma que você quiser, são as vantagens, são as principais vantagens do concreto, tá? E em termos de desvantagem, qual é a desvantagem do concreto? Eficiência. Quando eu falar em eficiência, mais uma vez, a eficiência de um sistema estrutural diz respeito ao quanto ele consegue resistir, né? Qual o tamanho do vão, qual a carga, etc., relacionado ao quanto que consome de material para resistir a esse esforço. Então, vamos dizer que eu tenho um vão de 5 metros com 5 toneladas em cima, pontual, 5 toneladas em cima de uma viga. Se eu usar uma viga de concreto armado, ela vai ter uma seção muito maior do que, por exemplo, se eu utilizar uma viga perfil I de aço. Então, a eficiência é isso. Para a mesma consideração de carga e vão, o concreto consome muito mais material do que o aço, tá? Então, o peso próprio do concreto é uma barreira a ser vencida em direção à eficiência, tá bom? Então, desvantagem do concreto armado: seu elevado consumo de material para compor as estruturas, tudo bem? Quem assistiu aquele vídeo que eu mandei para vocês, eu mandei um vídeo, sobre aço, né? Da Torre Eiffel. Agora imagina, tenta, né? Tenta imaginar a Torre Eiffel feita de concreto. Não existe, tá? É inviável economicamente e tecnicamente dá para fazer? Claro que dá, tudo dá para fazer. A gente faz barragens de 35 metros de altura, né? Como é que a gente não consegue fazer uma torre? Então dá para fazer, dá. Só que, inclusive, existem prédios de concreto mais altos do que a Torre Eiffel. Só que eu tenho que analisar que eu tenho um consumo de material muito mais elevado se eu for fazer de concreto, né? Então a eficiência vai para o brejo. E
para elevar uma estrutura tão robusta àquelas alturas, né? Para concretar, para esperar a cura e para poder fazer a próxima concretagem e tudo mais, eu iria gastar muito mais recursos do que o aço, tá bom? Então, muitas vezes o aço é uma solução quando você vai para elementos muito grandes que precisam de muita eficiência, como por exemplo pontes muito compridas, né? Então você quer reduzir o peso e aumentar a eficiência. Para fazer isso, você tem que usar geralmente estruturas de aço ou o aço para compor o elemento do concreto armado, né? Que aí entra em cena um outro sistema que é chamado de concreto protendido. Qual a diferença do concreto protendido para o concreto armado? Essa pergunta que eu acabei de fazer, ela é muito importante para a próxima semana, tá bom? Então, qual a diferença entre o concreto armado para o concreto protendido? A diferença é que no concreto protendido existe a inclusão de um cabo, e não adianta só dizer que tem cabo no concreto protendido, não. Tem um cabo no concreto protendido que ele vai estar tensionado, ou seja, vai ser tracionado dentro do seu limite elástico, para que quando ele tente voltar, já que é elástico, né, ele volta. Quando ele tentar voltar para o seu tamanho natural, ele vai comprimir a peça de concreto. Essa compressão elimina as regiões de fissuração, elimina a tração que existe no concreto, tá bom? E como nós já sabemos, desde a primeira etapa, o concreto, ele é um material, o concreto simples, vamos falar primeiro do simples, ele é um material que não resiste muito bem à tração, resiste bem à compressão. Quando eu coloco aço, ele vira o concreto armado. No concreto armado, eu já ganho características positivas de flexão, ou seja, resiste bem à compressão e resiste bem à tração, tá? Só que evita-se usar o concreto armado como tirantes, né? Ou seja, como elemento 100% tracionado, tá bom? Só ficar essa observação aí. E quando eu coloco o cabo de proteção, esse cabo de proteção ele aumenta muito a eficiência do concreto porque ele retira aquela região tracionada, tá bom? Lembram disso, né? Então, quando eu tiro a região tracionada do concreto armado, ele fica muito mais eficiente porque ele não fissura. Então, eu consumo menos material, ele resiste mais ao vão, resiste mais carga, porém, eu tenho que ter alguns cuidados, né? Então, qual é o ponto negativo do concreto protendido? O, a perda de proteção ao longo da vida útil, né? Tanto o relaxamento, existe um relaxamento do concreto, como também existe uma fadiga no cabo, que está sempre tracionado. E aí, eu preciso aumentar a carga do cabo, além do que necessitaria naturalmente, para que depois, com o tempo, né, 20 anos, 30 anos, ele vai ceder um pouco, mas mesmo cedendo, ele ainda fique dentro daquela região de trabalho, certo? Que ele ainda vai resistir aos esforços que ele foi projetado, tá certo? Então, quando nós falamos de concreto armado, em diferença ao concreto protendido, é porque o protendido ele tem um cabo que o cabo é tracionado, mas esse cabo provoca uma compressão na peça que vai aumentar a eficiência de trabalho, a eficiência de vãos e de cargas do concreto que ele está comprimindo, tá? Então, o concreto protendido é um concreto armado com um elemento adicional e ele fica muito mais eficiente, tá bom? Diversas obras esbeltas em concreto, elas são com proteção, tá? O MASP é o exemplo que a gente usou desde o começo da disciplina, né? Então, o MASP é um exemplo de proteção, tá? Deixa eu ver. Pronto, aí nós, concreto, essas vantagens e desvantagens são o que moldam ao uso do elemento concreto, tá bom? E deixa eu falar para vocês, só para finalizar essa parte de concreto, pessoal, muitas vezes você tem um projeto sofisticado de arquitetura em que você quer vãos grandes. Eu quero que vocês prestem atenção nessa relação, tá? Se eu quero um vão muito grande, quer dizer que eu vou ter menos pilares. Quem é que vai suportar o peso dessa laje, né, desse vão, entre um pilar e outro, já que eles estão mais distantes? Por exemplo, você está fazendo um projeto em que a parte de baixo do seu duplex, da sua casa, você quer uma sala de estar,
sala de jantar, cozinha, tudo integrado. Ficou um vão ali de uns 10 metros, tá? Dá para vencer um vão de 10 metros, Paulo? Sem muito problema. Porém, existem consequências. Essas consequências precisam ser entendidas por vocês, tá? Porque, não vou dizer cá para nós, porque além de estar sendo, falando aqui para 10 pessoas, né, ainda tem a gravação. Então, mas assim, aqui na região existem arquitetos que, considerados assim, seus projetos são muito bonitos, realmente são muito bonitos, mas não são projetos práticos. Por quê? Porque eles sofrem alterações ao longo da execução, porque o projeto conceitual tem vãos gigantescos e simplesmente não, tem um vão aí, no AutoCAD deu certo, entendeu? Você está dando para entender. Essa relação que você está fazendo, projetando uma coisa que lá no SketchUp fica de pé, gente, você tem que se preocupar se vai ficar de pé no real. Senão você vai ser aquele arquiteto de render do Instagram. Então tentem sempre pensar, pô, vai ter um vão grande. Quais são as consequências de eu estar usando um vão elevado aqui para minha proposta arquitetônica? Vamos ver as consequências. Eu aumento o tamanho do vão, significa que eu vou ter uma distância entre os pilares bem maior. Essa distância dos pilares sendo maior, quem é que vai suportar esse peso dessa estrutura, né? No caso, quem é que vai suportar esse vão, levando a carga de um pilar a outro, só que agora sendo mais distante? É uma viga, certo? Nós já entendemos ao longo dessa disciplina que o que manda na resistência da viga, né, para diminuir a deformação, essa deformação aqui que ela sofre, é a inércia que essa viga tem. Lembram disso? É só lembrar dessa bichinha aqui, ó. Se eu coloco ela, se eu coloco um peso nela e um biapoio, ela tem uma determinada deformação. Olha que a inércia que eu estou usando é a menor inércia. Quando eu coloco a inércia maior, quando eu coloco aqui a inércia maior e faço o mesmo vão, ó, ela praticamente não deforma. Por quê? Porque eu usei a inércia maior. Então, o que importa é a inércia. Aqui, falando a miúdos, é a altura da viga. Então, quanto mais, a relação é assim, quanto mais eu aumento o tamanho do vão, isso serve para aço, isso serve para madeira, isso serve para concreto armado e protendido. Quanto mais eu aumento o vão entre dois pilares, maior tem que ser essa altura da viga, tá? Então, vamos fazer as consequências, o caminho da consequência. Eu quero um vão grande, quer dizer que a minha viga tem que aumentar a altura. Ela aumenta para baixo, que é o nível de cima, e ele vai aumentando para baixo. Se essa viga está aumentando para baixo, o que é que vai de influência aí? O forro de baixo vai sendo cada vez mais imprensado, mais, vamos dizer assim, comprimido lá embaixo. Ou seja, o conforto de quem está lá embaixo vai diminuindo. Além disso, isso aí é o principal, né? É o mais negativo que tem aí. Além disso, eu não consigo colocar sancas, por exemplo, detalhes no forro. Por quê? Porque embaixo vão passar várias vigas para tentar vencer esse vão. E essas vigas vão ficar muito próximas do forro, para eu não baixar mais ainda o forro. Então, quais são as consequências? O forro vai ficando, o pé direito vai sendo espremido, tá? Vai sendo comprimido ali diminuído ele. Isso acontece muito, tá? Quando não se pensa nisso aí, os projetos eles vão ficando, quando, por exemplo, o cálculo estrutural não se preocupa em respeitar a sinueta, o corte que o arquiteto fez. Ele vai baixando viga, vai baixando viga, vai baixando viga, quando vê o pé direito está com 2,40. Numa residência está com o pé direito de apartamento, né? Isso é um problema. Segundo problema, não, Paulo, não seria só o caso de aumentar o piso a piso? Se eu mexo no piso a piso, eu mexo na escada. E na maioria das vezes, gente, é quase 90% das vezes, a escada num projeto, ela está enclausurada. Eu nunca acerto essa palavra. Enclausurada. Ou seja, para você aumentar um degrau, é um moído. É um moído, porque você vai mudar no pé direito duplo, você vai mudar a projeção do vidro,
Se você aumentar um degrau para baixo, você vai deixar o degrau aparecendo na entrada da casa. Então, é moído para você mudar. E a grande maioria das vezes a escada está enclausurada. Ela não pode aumentar um degrau a mais, porque você dimensiona a escada para isso, né? Então, trabalhe esse conceito, tá bom? Ó, não importa se é aço, concreto ou madeira. Você tem que pensar, quanto maior o vão, maior a inércia, tá? Maior o vão, maior a inércia. Então, você quer vão de 10 metros? Pô, dá certo demais. Pode ficar tranquilo, pode ir. Agora, deixa uns 60 centímetros de espaço para colocar as vigas internas. Quando eu falo interna, significa que as vigas de bordo, por exemplo, do pé direito duplo, elas vão ser maiores do que 60. Elas vão ser de 70, por exemplo, para poder o forro encaixar, tá? Eu estou falando das vigas estruturais que ficam escondidas no forro, tá bom? E aí você fazendo esse dimensionamento, seu projeto já vai praticamente direto para a execução, assim, ele não muda, ele não precisa ser mudado ou alterado, né? Quando o engenheiro tem consciência, o calculista tem consciência, quando ele se depara com uma problemática que não consegue resolver, tipo assim, ó, liga para o arquiteto, olha, eu vou ter que entrar aqui na proteção para poder fazer teu projeto. É isso mesmo? Ou a gente pode alterar e fazer algum tipo de ajuste? Aí o arquiteto vê se ele conhece o cliente, sabe se o cliente vai conseguir absorver isso ali, e aí vai para frente ou não, né? Faz a alteração possível. Mas quando o engenheiro é mais desligado, mais faz de qualquer jeito, tem aquela briga de ego com o arquiteto, né? E ou vice-versa, o engenheiro vai e bota a viga do tamanho que ele quer e na execução lá, quando forem reclamar, diz, não, quer que eu faça o quê? É o tamanho do vão aqui, né? E isso é uma responsabilidade dele. Ele bota o corpo fora, então não pode ser assim. Então, nem o arquiteto fazer um projeto sem se preocupar em como esse projeto vai ser executado, e nem o engenheiro não conversar com o arquiteto para definir as melhores soluções para o projeto, certo? Porque, inclusive, a propriedade intelectual do projeto arquitetônico é do arquiteto, né? Não se fala muito nisso aí, mas tem que falar. Se você copia um bloco de um colega, é plágio, porque ele criou aquele bloco, né? Então, ele tem a propriedade intelectual daquele bloco. Tem que ter isso também. Bom, e aí no aço, a diferença, né? A inércia também importa lá no aço. A diferença é que lá no aço eu tenho, eu tenho uma eficiência maior. O peso do aço na estrutura ele é bem menor do que o de concreto e de concreto protendido, tá bom? E por que isso? Já falei bastante. Vantagem do aço: resistência e densidade. Falou em resistência, associa a densidade. Falou em densidade, você está falando de resistência, tá? Então, o aço ele tem uma densidade 2,5 vezes maior do que a do concreto armado, e por isso ele consome menos material para resistir aos mesmos esforços. Neste caso, consome menos material e, no geral, ele vai ter uma sinueta mais esbelta, né? Uma sinueta mais fina ali nos elementos. Por isso que quando a gente fez esse trabalho aqui, ó, de segunda para cá, a gente está vendo muito projeto que ele é, vamos dizer assim, fino, né? Clean. São coisas realmente que vencem vãos muito fáceis, com pouca geometria, com pouco consumo de material. Isso é uma coisa comum também em estruturas de aço, tá? Os perfis mais comuns em aço são os perfis ou soldados ou laminados em perfil I. É o mais comum de todos, tá? Neste caso, você tem que dar soluções, como por exemplo do projeto da Renata Krumer, dar soluções para trazer esse perfil I para dentro da composição ali arquitetônica, né? Então, se influenciem com isso. Vocês viram que na parte interna lá ela deu soluções maravilhosas para mostrar o perfil I, né? Então, o aço, basicamente, de vantagem dele é a sua densidade e resistência, que aumenta a sua eficiência, tá? Já a problemática do aço, ou seja, o defeito do aço, né, o problema, os pontos negativos, é que o aço ele precisa de uma proteção constante. Ele e a madeira meio que trabalham junto com isso aí, tá? O aço, se ele não tiver proteção, ele tiver contato com o oxigênio, ele vai oxidar, né? Exceto em algumas ligas trabalhadas, como o aço galvanizado, por exemplo, que tem uma resistência maior, mas
na grande maioria das vezes, o perfil metálico que é usado na construção, em aço, ele não é galvanizado, tá? Ele é o perfil mesmo robusto, ele é de aço normal, né? Aço ASTM36, não normal, mas um aço que enferruja. Então você tem que proteger ele muito bem. O que é proteger o aço? É passar primeiro um prime, né, para proteger, que é a primeira camada, e depois pintar ele, pintar muito bem, né, pintado, inclusive nas arestas, nos pontos de conexão entre parafuso ou solda, não sei. Por quê? Porque são nesses pontos que que a ferrugem aparece. Então você tem que ter mais cuidado nesses pontos, tá? Então é isso. As ligações do aço também, elas têm que ser muito bem observadas. Elas podem ser soldadas ou podem ser parafusadas, tá? Ou uma ou outra, você tem que especificar isso no seu projeto. Por quê? Porque impacta visualmente, né? Você tem um impacto ali visual dessa estrutura. Nem toda estrutura metálica precisa ser em perfil I, né? Apesar de ser menos eficiente do que o perfil I, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de usar perfis tubulares muito comuns em coberturas, em detalhes, em entradas, né, em pórticos. Por exemplo, quem conhece aqui o prédio uma parte do prédio da Unileão, né, lá do Rio do Peixe, é uma estrutura tubular em arco. Olha só, é tubular de aço feita em forma de arco que faz a cobertura de alguns blocos lá da faculdade. Então, estruturas tubulares são muito utilizadas e trazem uma beleza bacana. É uma solução bem interessante. Não é tão resistente quanto o perfil I, mas é bem interessante, beleza? Bom, falando do aço, agora vamos partir para madeira. Madeira, gente, ainda não acabou o assunto de madeira, porque vocês vão dar uma estudada sobre madeira laminada, né? Tem até dia 24, aí até o dia da prova, para vocês colocarem o trabalho de madeira lá no sistema, tá? É realmente um sistema estrutural, vamos dizer assim, que mais encanta, que mais enche os olhos quando você vê uma estrutura feita por ela. Mas também tem os problemas, né? Nós vimos que a madeira ela não é um material que vem de fábrica, ela não vem da fábrica. Então, ela é um material que tem a sua desvantagem pautada na escolha correta do material, na escolha correta da densidade, da qualidade da madeira. Nós falamos também que a madeira ela tem um problema de variação de umidade, tá? Então, ela pode ficar debaixo d'água? Pode. Ela pode ficar no deserto? Pode. O que não pode é ela ficar inchando, né? Ou seja, recebe umidade e depois seca. Recebe umidade e depois seca. Esse processo de ressecamento e inchamento novamente vai causando desgaste nas fibras. As fibras, né? A madeira ela é composta por diversas fibras, né? Que elas vêm da natureza entrelaçadas, elas vêm coladas, né? Isso aqui é mais ou menos aqueles arcos que você vê sendo cortados longitudinalmente, são as fibras. Se incha e solta, incha e seca, incha e seca, incha e seca, elas vão começando a perder as suas propriedades. E aí você vê as trincas na madeira, tá bom? Então, a madeira, ela tem que ser protegida também, parecida com o aço. A diferença é que a madeira você usa o verniz, né? Não usa pintura, você usa verniz. Você pode pintar a madeira também? Pode. Mas eu acho jogar no lixo, né? Porque se você pega uma madeira e pinta de branco, pô, fez nada. Você usou um material bem bacana, uma estrutura bem bacana e pintou, né? Tirou ali aquela naturalidade. Você está deixando de mostrar que você fez a estrutura de madeira, tá? Então você tem que proteger ela. Proteger a madeira, ela dura anos, tá? Você tem pontos de madeira aí que já tem mais de 30 anos, 40 anos lá na Amazônia, beleza? Outro ponto é que a Amazônia também ela tem uma umidade muito alta, né? Então você mantém ali o nível de umidade. Varia, mas está lá sempre lá em cima. Não tem uma variação de fica seco, fica seco, está sempre lá em cima, né? Beleza? Estão caladinhos, estão entendendo tudo, estão lembrados de tudo? Beleza. É, a madeira, por ser protegida da variação de temperatura, por isso que você vê estruturas de madeira, primeiro vem em si, elas ficam em cima de estruturas de concreto ou de pedra. Lembram disso?
Então, vocês vão projetar alguma coisa de madeira, suspende ela do chão. Não deixa ela em contato com o solo. Ela vai durar muito mais tempo, tá? Quer fazer um teste? Onde você encontrar um caramanchão que tenha mais de um ano, certo? Ele foi envernizado? Foi. Agora, se ele tiver em contato com o solo, olha pro ponto lá de contato, onde ele toca o chão. Você vai ver que vai estar deteriorado. Ou vai estar com uma coloração diferente, ou vai estar com uma mancha, ou vai estar descolando alguns pedaços, certo? E isso, com o tempo, vai deixando ele mole, tá? Ele não tem uma base de apoio, beleza? Então, protejam a madeira. A madeira, como elemento estrutural, ela tem uma pequena restrição. Ela é muito boa para compressão e para tração. Porém, é um material que tem uma ordem de grandeza, de resistência, bem menor do que o aço, por exemplo. Né? Bem menor mesmo. Então, você tem madeiras aí que podem chegar a 30 MPa? Tem. Só que essas madeiras aí elas são bem específicas e não é garantido que você vou cortar aquela espécie de madeira, aquela espécie de árvore. Não é garantia que ela chegue nesse nível, né, de resistência. É mais comum você encontrar madeiras de até 20 MPa, né, 15, 10, 15, 20 MPa. O que é que isso significa? Menor resistência significa que para vencer um determinado vão, para receber uma determinada carga, essa madeira ela vai ter que ter uma seção transversal, né, inércias, seja na lateral, seja no comprimento, muito grandes, tá? Ou seja, peças de madeira são mais gordinhas, né? São menos esbeltas, tá bom? Isso a gente vê naturalmente, assim, você pensou em aço, você lembra de uma coisa fina e esbelta. Pensou em madeira, você lembra de um negócio robusto, bonito, né? Então cada um tem a sua característica, beleza? Que está relacionada à resistência, que está relacionada à densidade, que está relacionada à composição, tá? Então, madeira de vantagem realmente é o apelo estético, e de desvantagem seria realmente essas considerações de ela não ser um material industrializado e ela precisar realmente de uma atenção na manutenção, né? Na sua proteção contra a umidade. E essa proteção vem desde o projeto, né? Se você faz um projeto que não está adequado a essas considerações, ou seja, que o projeto ele deixa a madeira em contato com o solo, por exemplo, você tem um problema ali de projeto, né? Vai ser um problema de projeto, porque você está jogando a madeira no local em que você deveria saber que ela vai sofrer ações de intempéries, variações de umidade, tá bom? Então, geralmente, você protege a madeira do contato com o solo, eleva um pouquinho, faz uma base, por exemplo, uma basezinha de concreto, joga ali um parabolt, um parafuso chumbado e fixa esse caramanchão lá no concreto, não no solo. Depois você vai botar argamassa do lado, né, para poder fechar. Visualmente fica a mesma coisa de você ter jogado no piso, só que não está mais em contato com o solo, tá bom? É como se você fizesse uma fundação para o caramanchão, tá? Beleza? Então, madeira é uma coisa bem mais natural, você tem peças bem mais robustas. E agora falando sobre o nosso último, né, elemento que nós trabalhamos, que é a parte de metais especiais, aço galvanizado, alumínio, ou seja, a gente usa o steel frame, é o sistema estrutural mais próximo aí da utilização desses materiais. O steel frame é uma parede estrutural, tá? É tudo estrutural, tudo que você vê que está montando lá no steel frame é estrutural, tá? Então, por exemplo, você monta os perfis de steel frame e não quer dizer que aquela estrutura já está pronta para receber suas cargas, não. Ela precisa daquelas placas de OPS, ela precisa de OSB, elas precisam daquelas placas de drywall para fazer o contraventamento e fazer a estrutura ficar rígida realmente. Ou seja, tudo que você vê tem uma função estrutural. Então a parede você não pode derrubar, tá? Depois de fazer uma reforma e derrubar, não. Aquela parede ali, ela tem uma função muito importante. Tirou ela, você vai sobrecarregar outras peças que vão provocar deformações, trincas, etc. Tá? O steel frame ele tem que ter um padrão de execução muito bom, materiais muito bons e execução muito boa, senão dá problema.
o grande preconceito com a utilização do steel frame de veras é o resultado final, né? Manutenções muito próximas depois da entrega, né? Você entregou um ano depois, tem que fazer reforma, porque trincou alguma coisa, molhou alguma coisa. Isso é montagem, é material e montagem, tá? Então você tem que ter muito cuidado em separar. O material ele é muito bom, mas às vezes a execução e os materiais que são escolhidos para a obra são ruins, tá? É um material que ele facilita muito a execução, é muito rápida e é ecologicamente correto. Por que ele é ecologicamente correto? A obra fica com menos desperdício de material, não utiliza muita água, é rápida, né? Ou seja, quanto menos tempo de obra você gasta, mais eficiente é. E principalmente, né? E é uma coisa que, se não for respeitada, vai perder completamente a viabilidade, que é o planejamento. A obra é rápida, né? Ela tem que ser muito rápida. Se ela não for rápida, ela perde a vantagem. Por quê? Porque a compra dos perfis e a mão de obra especializada é cara. Se você usa uma coisa cara por 2 meses, às vezes ela fica mais em conta do que se você usasse uma coisa barata por 6 meses. Estou comparando a construção convencional com a construção de drywall, de steel frame. A diferença é que, se você demorar mais do que esses 2 meses, mais 3 meses, 4 meses, aí você vai ter uma coisa cara que você está usando quase o mesmo tempo da coisa barata, ou seja, vai ficar muito caro, tá? Então tem essas lógicas aí. Quer propor para o seu projeto, para o seu arquiteto, a utilização do steel frame? Tenha em mente que você precisa identificar quem é que vai executar de forma correta, os materiais corretos, no tempo certo, com o planejamento certo, tá bom? Porque se você pede uma peça errada, dá problema. Algumas vezes você consegue resolver na obra, mas a maioria você não consegue, tá? Outra coisa, o steel frame, pessoal, apesar de ele possibilitar vãos aí com alguns reforços, ao passo que você vai aumentando o tamanho de vão ou aumentando carga, você vai começar a usar, é como se você tivesse aqui é o steel frame, aqui é a estrutura de aço que a gente viu aí nos trabalhos, tá? Steel frame, light steel frame e estruturas de aço. O light steel frame ele é muito, vamos dizer assim, ele é baseado naquela tecnologia americana, né, de wood frame, madeira, que todos os painéis são estruturais. E o aço não, o aço é perfil metálico, viga, pilar, né, a laje, tudo mais. Tudo, vamos dizer assim, é um conceito convencional que concentra cargas em alguns elementos. Pois bem, quando você começa a aumentar o tamanho de vãos e você diz, eu vou usar o last steel frame, basicamente o que você está fazendo é tirando parte do projeto, tirando parte do projeto de steel frame e trazendo aqui para o aço. Por quê? Porque os vãos aqui que você não consegue vencer, né? Esses dois vãos aqui que você não consegue vencer, você está jogando agora para aço. Então, vai deixar um pouco de ser steel frame, vai virar estrutura de aço, entendeu? Porque tem limites aqui de suporte de vãos, né, de concentração de carga. Porque, lembrando, quando você aumenta vão, você está concentrando cargas em uma viga e nos pilares, tá bom? Outra coisa positiva do steel frame, né? Nós falamos que uma coisa positiva para ele é a rapidez. As negativas são execução, mão de obra e planejamento, né? Muito planejamento. O custo pode ficar muito elevado, também é um defeito. E como positivo do steel frame, né, é a facilidade de você fazer as instalações da residência. Muito fácil, porque fácil para quem sabe, mas fica mais fácil porque as paredes é só você passar as tubulações por dentro, né? Óbvio, as de esgoto seguem o processo normal, rebaixo do forro, shaft e desce. Mas as tubulações que são montadas nas paredes, elas são muito mais rápidas de serem executadas. Gente, é coisa de outro mundo, entendeu? Você vem assim, ó, terminei de montar aqui a metade do painel. O cara da instalação vem, passa os tubos, passa os cabos, ó, tá pronto, pode passar, pode colocar em cima. Vai lá e fecha, né? Eu já fiz execução de obra de drywall, não é nem steel frame, é drywall, mas o conceito de instalações é parecido. Pessoal, o que é isso? Muito rápido. E para fazer manutenção, precisou a gente aumentar um circuito lá, tinha que passar outra tubulação, né? Que o cliente pediu.
Aí na minha cabeça, né? Pô, rapaz, vamos ter que abrir essa parede, ó. Fulano, abre essa parede aí, a gente precisa passar um circuito, o eletricista já tá aqui, mas aí quando tu terminar, tu só avisa ele, tem que passar uma tubulação, beleza? Tô indo ali almoçar, já volto. De tarde, quando eu voltei, a parede já tava, era fechada. Só faltava pintura mesmo, amassamento e pintura. Entendeu? Essa foi uma surpresa minha, que é muito rápido você fazer essas alterações, né? Reforma em parede de drywall steel frame é facilitada, pelo menos nos acabamentos, né? Ela é facilitada, né? Menos resíduo e tudo mais. Não tem aquelas microtrincas, né? As trincazinhas que aparecem, por exemplo, na tomada, aí tem um tubo aqui subindo, né? Quando começa a dilatar a temperatura, esse tubo ele provoca uma microfissurinha bem pequenininha que vai seguindo dele de cima a baixo, né? Alguns casos você observa isso, porque o tubo ele deforma diferente da argamassa. E aí eles vão durante o tempo trabalhando diferente até que a fissurinha aparece, né? Depois de um tempo você tem que amassar a parede de novo, lixar a parede de novo e pintar de novo para poder essas microfissuras sumirem. No drywall e no steel frame não tem isso, né? Agora, os cuidados com umidade, você tem que ter muito cuidado. A umidade externa, principalmente, né, as placas cimentícias do steel frame, você tem que ter muito cuidado. Senão vão ficar aqueles quadrados, né? Umas manchazinhas quadradas na fachada e aí acabou completamente com a fachada da casa, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. É execução e material do mesmo jeito, tá? Mas no final, você termina uma casa de steel frame, não tem como você passa pintura, passa tudo que tiver, revestimento, faz tudo que tiver numa casa, desculpa, tudo que tiver numa casa normal você faz, tá? Então essa é uma vantagem muito interessante para o steel frame. Tem restrições? Tem. As restrições principalmente de vãos, tá? Os vãos não é muito interessante você botar muito grandes esses vãos. Se você precisar de vãos muito grandes, aí já você vai, como eu disse, você tira elementos, parte dos elementos do steel frame e joga para uma estrutura metálica. Basicamente, você está usando os dois sistemas, tá bom? Até eu mostrei, né? No slide tem lá uma residência que tem vãos muito grandes, pé direito duplo e tudo mais, e você tem ali uma estrutura em perfil I para suportar esse peso, tá? Beleza? Dúvidas, gente? É uma revisão rápida, principalmente essa parte que eu jogo, né? Eu jogo a revisão. São os pontos que eu estou dando de atenção para que vocês foquem os estudos para a próxima semana. Mas, no geral, tudo isso a gente viu com muita calma, com, assim, paliativamente. A parte de madeira laminada, tem o estudo, tá? Vocês vão fazer o estudo e vai ficar bem fresco, porque quando vocês forem fazer a avaliação, os itens de madeira laminada, vocês vão ter acabado de entregar o trabalho, então fica bem interessante, tá bom? É aquela avaliação no MIT, só que eu não vou deixar mais aqueles dias, né? Eu deixei uns 3 dias. A reitoria pediu para a gente sempre trabalhar o período, a orientação do MEC, que é um período de 24 horas para fazer as avaliações. Então, eu vou colocar aí na próxima semana, provavelmente ali na quarta-feira, tá? Eu vou deixar a segunda-feira ainda para tirar alguma dúvida, e aí na quarta-feira vocês fazem a avaliação. Vou deixar 24 horas ela no ar. A avaliação são perguntas principalmente objetivas e tem umas abertas lá para você se expressar melhor. Tá bom? Beleza, Ariadne? Então, ó, segunda-feira, no período da aula, eu vou estar aqui para tirar dúvida, né? Como se fosse um revisão geral da prova. Mas, assim, não vai ser como essa que eu vou ditar. É vocês trazendo aqui as perguntas, tá bom? Só entre quem estiver querendo fazer perguntas. E aí, na quarta-feira, vocês fazem a avaliação. Tudo bem? Não, na V1 eu fiz várias atividades, teve um formulário também. Foram aquelas atividades do Classroom, certo? Então, de Classroom, o que está pendente hoje é a madeira laminada. Não deixem de fazer, porque o peso dela é bem interessante. Tanto o peso de conhecimento para vocês, quanto o peso para composição da AV, tá bom? Beleza, pessoal? Dúvidas? A qualquer momento no WhatsApp pode arrochar. Eu talvez não responda de imediato, porque
com a reabertura do mercado, né? Aí a construção civil começou a voltar. Tem alguns projetos lá no escritório aparecendo, algumas atividades que eu estou fazendo na construtora, e aí acaba que às vezes eu passo uma hora sem olhar celular, 2 horas. Então, se eu não responder, vai lá, professor, lembra de responder para mim quando puder, né? Igual o Casé lá o Casé do sexto semestre, né? Ele falou comigo ontem, eu vi, mas aí as mensagens foram para baixo. Hoje de manhã ele foi lá, Paulo, lembra de olhar a minha mensagem, olhar o meu projeto e me fazer o atendimento? Mas, desculpa, eu não tinha visto. Aí a gente fez o atendimento. Então me lembra, tá bom? Beleza, pessoal? O de madeira, Ariadne, eu botei pro dia 24, que no caso vai ser o dia da prova, viu? Da AV1. Prova não, né? Trabalho, porque olha a pergunta aqui, vai no slide, então vocês têm como pesquisar, como se influenciar. Lembrem-se, o comprometimento aqui é com o aprendizado. Então, por favor, tá com dúvida? Vem na segunda-feira e vem tirar comigo, tá bom? No fim de semana dá uma estudada e depois vem tirar a dúvida comigo. Pessoal, boa noite. Abraço.